nosso Senhor Jesus Cristo com todos, amém? Eu não tenho dúvidas que uma das coisas mais belas que nós vemos na igreja do Senhor é o canto congregacional. É quando o povo de Deus levanta suas vozes em adoração para aquele que é o único digno de todo louvor e adoração, amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Todos que nos visitam sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los em nossa comunidade de fé. Saibam que aqui em nossa igreja nós costumamos fazer séries de exposições bíblicas. Ou seja, nós pegamos algum livro da Escritura e vamos expondo ele versículo por versículo, capítulo por capítulo. E agora nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Eclesiastes. Essa é a 14ª mensagem neste livro. E o tema da mensagem de hoje é Aprendendo a lidar com o mundo imperfeito. Vamos aprender mais do que o sábio, do que a palavra de Deus tem a nos instruir nessa noite, amém? Nós veremos do capítulo 8 até o versículo de número 15. Na semana passada, nós falamos sobre um mundo que é paradoxal, ou seja, um mundo cheio de dilemas, onde as coisas muitas vezes parece que estão de cabeça para baixo, não é mesmo? E Salomão apresentou essa realidade mostrando como é o mundo após a queda, como é o mundo após o homem tentar viver a vida independente de Deus. E hoje, em nosso texto, nós aprenderemos com o sábio a lidar em um mundo imperfeito. Eu vou dividir o sermão em 3 pontos. Seriam 4, mas eu tive um pouco de misericórdia dos irmãos, senão a gente teria uma vigília aqui. Vai ser só 3, amém? Eu gostaria de imediato, não vou fazer a leitura do texto todo, mas na medida em que nós vamos expondo, nós vamos fazendo a leitura. Eu lhe convido a abrir Eclesiastes capítulo de número 8. Eclesiastes 8, mas também será projetado aqui à minha direita. Vamos trabalhar somente 3 pontos, que é basicamente aquilo que rege todo o texto. Se você desejar fazer anotações, também pode ficar à vontade. O primeiro ponto é: use a sabedoria para lidar com as autoridades. Em um mundo caído, nós precisamos também de sabedoria para lidar com as autoridades. Lembramos que Salomão está falando de sabedoria em alguns contextos anteriores. Ele já falou em diversas formas que devemos usar a sabedoria. E agora, em especial, ele vai falar sobre autoridades. É isso que nós vemos nos 5 primeiros versículos do capítulo 8 de Eclesiastes. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Porque nós falaremos sobre autoridades, falaremos sobre governantes. Mas o que será feito é uma exposição do texto sagrado. Como eu disse, nós apenas seguimos uma sequência domingo após domingo. E volta e meia nós nos deparamos com textos como o de hoje. E o que nós fazemos? Nós simplesmente pregamos. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia ela fala, sim, de política, mas não política partidária. Eu digo isso porque, recentemente, nós tivemos, quem sabe, o pleito eleitoral que mais dividiu o nosso país, que mais dividiu famílias, que mais dividiu irmãos em Cristo. Portanto, nessa noite, nós deixamos de lado as nossas preferências políticas, e que a palavra de Deus nos guie neste assunto que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Amém?
Dito isso, vamos ao nosso texto. Capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 5, o sábio diz o seguinte: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O sábio Salomão continua sua meditação sobre os caminhos da sabedoria em um mundo caído, em um mundo corrompido. E nesse capítulo, o olhar de Salomão se volta especificamente para o desafio de lidar sabiamente com as autoridades caídas, corrompidas. E nesse primeiro momento, primeiro ponto, ele nos mostra que eu e você precisamos de sabedoria divina para nos guiar pelo caminho da submissão às autoridades. Logo no primeiro verso, Salomão retoma a ideia do último capítulo. A ideia de que a sabedoria é algo profundo, é algo que é difícil de encontrar, mas faz bem a quem a encontra. Se você observar, Salomão faz algumas perguntas retóricas nesse primeiro verso, a fim de exaltar o sábio e mostrar a escassez da sabedoria entre os homens na terra. Então, o pregador de Eclesiastes passa a engrandecer a sabedoria ao ponto de dizer que a sabedoria faz reluzir o rosto. Ou seja, a sabedoria muda até mesmo a fisionomia. E mais, o sábio diz que a sabedoria alcança o favor do rei. No versículo 1. Lembremos, o sábio está escrevendo aqui num contexto de monarquia. E os reis do Antigo Oriente se cercavam dos homens mais sábios, porque esses homens seriam seus conselheiros. E a responsabilidade dos seus conselheiros era interpretar os assuntos mais difíceis, e ao mesmo tempo encontrar respostas inteligentes para as dúvidas, quer sejam pequenas ou grandes, que o rei pudesse ter. Num primeiro momento, o sábio Salomão, ao exaltar a sabedoria, é como se ele estivesse dizendo: a sabedoria é boa, portanto, a utilizem. Que não seja apenas algo que esteja no intelecto de vocês. Não pode ser apenas algo que está na mente. Sabedoria na Bíblia tem a ver com ação. Muitos têm uma mente iluminada, mas vivem uma vida em trevas, simplesmente porque não colocam o que sabem em prática. Muitos sabem, por exemplo, muito de teologia reformada, mas essa teologia só alcançou os debates nas redes sociais. É predestinação ou livre-arbítrio? Quando na verdade essa teologia ainda não desceu para o coração. Tudo que você sabe de Deus precisa descer para o coração, precisa se tornar prático. É isso que Salomão está dizendo: sejam sábios, mas utilizem a sabedoria que Deus está dando a vocês. É isso que vemos em toda a Escritura. Que sabedoria é conhecimento colocado em ação a todo momento. E nós vemos inúmeros homens na Bíblia utilizando dessa sabedoria do Senhor para passarem por situações difíceis. Podemos lembrar, quem sabe, de Daniel e dos seus amigos,
que mesmo em uma cultura totalmente pagã, eles não deixaram de servir ao Senhor. E a Bíblia ainda acrescenta que eles eram os mais sábios que todos os homens da Babilônia. Portanto, inicialmente neste contexto de Eclesiastes 8, ele quer mostrar que nós precisamos de sabedoria sim, para lidar com autoridades, para lidar com governantes. Nós não podemos esquecer que jamais existirá um governo humano perfeito. E uma coisa que às vezes esquecemos é que Deus, Ele permanece sendo soberano sobre todas as coisas. Sabe o que é isso? Inclusive sobre os governantes perversos deste mundo, como Hitler, Mussolini, Stalin e tantos outros. Stalin é a marca. A sabedoria divina nos ensina a encarar esta vida em um mundo caído. E perceba o que o sábio diz, a sabedoria ela muda até mesmo o semblante. Não é isso que nós vemos nas bênçãos em Deuteronômio? Que faça resplandecer sobre o seu rosto sabedoria divina. A sabedoria divina muda a fisionomia. Ou seja, se nós vivermos possuídos por raiva, por ressentimentos das lideranças corruptas que há neste mundo, nós cairemos em desilusão, cairemos em desespero. É só a sabedoria divina que é capaz de mudar para melhor a nossa cosmovisão e a maneira como nós encaramos este mundo. É estranho, mas é verdade. A sabedoria divina muda a aparência das pessoas. As pessoas que vivem sem Deus no mundo demonstram muitas vezes uma postura orgulhosa ou uma expressão carrancuda que resulta de um coração endurecido pelo pecado. Mas a sabedoria muda os semblantes, não é mesmo? A sabedoria divina faz isso. O sábio segue o texto. E agora ele vai nos conduzir por caminhos práticos de como essa sabedoria nos guiará. Ele diz no verso 2: Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Salomão diz que nós devemos aprender a nos submeter às autoridades constituídas sobre nós. O primeiro conselho prático que o sábio nos dá, para que vivamos neste mundo caído de autoridades corrompidas, é obediência às autoridades. É claro que não é fácil lidarmos com as autoridades nesta vida debaixo do sol. Não é mesmo? Não é nem um pouco fácil lidarmos com o ser humano. O exemplo de Salomão aqui é de um rei que parece não ser um dos melhores. Mas os princípios se aplicam. Eu sei que às vezes é frustrante. Às vezes as autoridades nem sequer conhecem as leis e regras que deveriam conhecer para exercer mais e melhor as suas funções. E fica aquela sensação de que nós faríamos melhor, não é assim? É o que ocorre, volta e meia. Às vezes você sabe mais e é mais inteligente, por exemplo, que o seu chefe. Imagina que se você estivesse no lugar dele, aí sim a empresa decolaria. Bem, na verdade é que nós não gostamos de autoridades. Nós não gostamos de ninguém que nos diga o que fazer. Mas elas existem. Não há escapatória. Desde cedo nós precisamos lidar com as autoridades. São os nossos pais, professores, patrão, o governador, o presidente. Estamos sujeitos a autoridades. O próprio Jesus esteve. Nós vemos isso em João 19. Quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos diz a ele que tem autoridade para mandar soltar ou então crucificar Jesus. E o que Jesus responde a Pilatos?
nenhuma autoridade lhe foi dada, senão aquela que é vinda do céu. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo lembra que toda autoridade é dada por Deus. Quer seja governantes bons ou não. Ou será que Paulo estava ensinando que existem autoridades que estão fora dos decretos de Deus? É claro que não. Mas sabemos também que os abusos, maldades e corrupção não passarão impunes. A ideia de Salomão, de Paulo, a ideia do próprio Jesus, dai a César o que é de César, é de Deus o que é de Deus, é que devemos sim honrar e respeitar as autoridades. Entretanto, deve existir um equilíbrio nisso. Nós não podemos nos submeter cegamente a elas. Além disso, Salomão diz que a autoridade merece honra. No início do verso 3 ele diz: não se apresse em deixar a presença do rei. Sair apressadamente seria uma forma de desonrar o rei. O sábio está dizendo: não o desonre, pois ele é autoridade sobre você. Goste dele ou não. Como eu disse, o contexto da ideia de Salomão é uma monarquia. A obediência naquela época a uma ordem real poderia causar a morte do servo desobediente. E essa é uma das dúvidas que surgem. As pessoas volta e meia perguntam. Talvez você faça essa pergunta. Preciso sempre me submeter às autoridades, governantes? Ou há tempos em que, como cristão, eu preciso desobedecer? O que nós cristãos fazemos? Recorremos ao nosso manual de fé e prática. Recorremos às Escrituras. E não à nossa preferência política. A Bíblia nos mostra que nós somos chamados à prudência. E isso não é o mesmo que covardia. Há coisas pelas quais não vale a pena lutar e morrer, mesmo que a autoridade esteja errada. Mas há coisas sim, e que importa desobedecer às autoridades. Vemos isso quando os governantes de Jerusalém ordenaram que Pedro parasse de pregar o Evangelho. Você sabe o que Pedro responde? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, precisamos ou não precisamos da sabedoria divina, da sabedoria da parte de Deus para saber quais lutas devemos entrar e quais devemos abandonar. E o critério é, quando se trata de um conflito entre Deus e os homens, nós precisamos obedecer à autoridade superior. Não é negociável. Você pode ter as suas preferências, os seus gostos, mas quando entram em conflito com a palavra de Deus, não tem como negociar. Fica sempre a palavra de Deus. Amém? O texto segue, e o sábio diz que a obediência às autoridades resulta também do desejo de vivermos uma vida tranquila, uma vida pacífica. Versículo 5, ele diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O que é isso? O sábio está dizendo que faz parte do nosso testemunho diante de Deus, e também dos homens, viver conforme as leis da nação, guiados pela sabedoria do Senhor. Nós não gostamos de tantas coisas que temos que pagar, não é mesmo? IPVA, IPTU, imposto não sei o quê, e tantos outros. Mas assim nós fazemos, pois nós não queremos nos opor com as leis instituídas. Eu sei. Eu sei que não é fácil de lidar neste mundo caído. Talvez você esteja pensativo em relação a isso. Mas uma coisa que eu posso lhe adiantar uma das maneiras de usar essa sabedoria espere menos
dos homens, mas espere tudo de Cristo. Se você espera demais de uma autoridade, você vai se frustrar. Todos os homens falham, todos. Não há um perfeito, apenas Cristo. Por isso, não dependa de homens, dependa de Cristo. Segundo ponto, que o sábio nos ensina a lidarmos com o mundo imperfeito é que não podemos esquecer que não conhecemos o futuro e também não temos o poder de controlar o presente. Versículos 6 a 9, ele diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Parece que a conversa muda aqui. Nos versículos anteriores, o sábio elogiou a sabedoria. Mas agora, ele faz questão de mostrar que por mais sábio que o homem possa ser, ele não conhece o futuro. E muito menos tem o poder de controlar o presente. É isso que o sábio faz questão de nos lembrar. Você não tem controle sobre o futuro. Você não pode mudar o presente. É isso que ele está nos lembrando. Recentemente, ele já nos orientou sobre como vivermos melhor a vida debaixo do sol. Mas agora ele faz questão de lembrar quem nós somos. Não podemos mudar o dia de amanhã. Por mais simples que seja essa verdade, às vezes nós esquecemos dela. Não é assim? Queremos viver como se controlássemos tudo. Queremos viver como se fôssemos senhores das nossas vidas. A resposta de Salomão é: não são não. Vocês não conseguem nem mudar o presente. Quem dirá o futuro? Essa é a realidade. Portanto, sejam sábios. Não se esqueçam, não importa o tanto de sabedoria que você tem. Nós permaneceremos na incerteza do dia de amanhã. E vamos combinar, parece que isso acaba com a gente, não é mesmo? Porque a nossa esperança natural é que se soubéssemos o suficiente, nenhuma situação da vida nos pegaria de surpresa. Mas não é assim que as coisas são. Nós fazemos planos, sonhamos, imaginamos, mas a verdade é que nós não sabemos como será o dia de amanhã. E Salomão, nesses versos, mostra pelo menos 4 coisas que nós não controlamos. Isso é para nos mostrar que eu e você também somos rebel, somos Abel. O que é isso? Um sopro. Eu e você, por mais que nós pensamos que vamos durar para sempre aqui, nós também passaremos. E o sábio Salomão faz questão de nos lembrar isso. E quais coisas são? O verso 8 ele diz: ninguém tem o poder de conter o próprio espírito. Em algumas versões vai estar a palavra vento, que é a palavra ruar. São palavras, diferentes, mas com significados idênticos. Inclusive, nas Escrituras, nós vemos o Espírito sendo tratado como vento. Nós vemos isso especificamente
em João, onde o autor diz que o vento sopra onde quer. É uma referência ao Espírito. E o que o sábio está dizendo é que ninguém pode amarrar o vento. Ninguém sabe para onde ele vai. Mas é assim que nós pensamos, né? Que controlamos tudo. Mas ele está dizendo, não, nem mesmo o vento vocês controlam. Nem mesmo o vento vocês têm poder de dizer para a direita ou para a esquerda. Não. Não faz parte do domínio, da capacidade de vocês. E o sábio segue dizendo que nós também não temos poder sobre o dia da morte. Talvez essa seja a mais dura realidade. Conforme Eclesiastes 3, nós vimos que Deus estabeleceu o tempo certo de nascer e morrer. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Os médicos podem tratar as nossas enfermidades, mas eles não podem garantir que estaremos vivos amanhã. Nós não podemos controlar isso. Será que essa realidade te assusta? Se lhe assusta é porque simplesmente pode ser que você tenha vivido a vida com base apenas nas tuas forças. Isso faz você ter uma falsa sensação de controle. Você não tem. Ou tem. É por isso que o teu coração é tomado de desespero, de ansiedade, de frustração, quando as coisas saem do teu controle. Porque você pensa que o dia de amanhã depende de você. Mas Salomão está dizendo, você não pode controlar nada. Se coloque no seu lugar, é isso que ele está dizendo. Se você vive assim, e se eu posso, eu gostaria de lhe dar um conselho nessa noite. Lembre-se das palavras de Jesus no Sermão do Monte, onde ele, falando sobre a ansiedade, ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, olha a ligação que ele faz, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus segue dizendo a eles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vai ser lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E ele segue, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe exatamente do que vocês precisam. O que ele está dizendo são os pagãos que acham que estão no controle da vida e, portanto, vivem preocupados. Mas você não precisa se preocupar, pois o Pai Celestial sabe exatamente do que você precisa. Sabe o que é isso? Não queira ser o Senhor da sua vida, porque você não é. Você não pode controlar a sua vida, mas a entregue nas mãos daquele que tem o poder para controlá-la. Aquele que é o soberano Senhor. Aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Tema Ele, creia nele. Mas às vezes nós esquecemos até do nosso relacionamento com Deus. Não é assim? Queremos mandar em Deus, dizendo como Deus deve agir e trabalhar. Sejamos sinceros, a gente não manda nem no nosso cachorro, quando manda sentar, não senta. Imagina em Deus. Será mesmo?
que podemos. O que o sábio está nos dizendo é: vocês não podem. Terceira coisa que o sábio nos lembra é que nós não controlamos também os efeitos da guerra. E em quarto lugar é que nós não podemos controlar a maldade deste mundo. Ele está mostrando a nossa realidade. Talvez isso assuste, talvez isso dê medo, mas eu vejo isso como esperança. Esperança porque não depende de mim o dia de amanhã, mas depende tudo do meu Deus. E por isso eu confio nele. Por isso que o Evangelho é para os fracos. Por isso que o Evangelho é para os servos, não para aqueles que querem ser Senhor. O Evangelho é para os submissos à autoridade de Cristo. Amém. No verso 9, o sábio diz que viu todas essas coisas quando decidiu refletir sobre como é a vida debaixo do sol. É um mundo caído, é um mundo imperfeito, é um mundo cheio de incertezas. E nessa observação da vida, o sábio permanece intrigado. Salomão permanece incomodado com a realidade que vê. E talvez você também se incomode com a realidade. E ele segue, veja comigo o verso 10. Nessas ocasiões, ou seja, nessa vida debaixo do sol, eu vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Que versículo triste é esse? Pois ele nos mostra que as coisas não andam bem. Perversos sendo enterrados em paz e os justos sendo esquecidos por aqueles a quem tanto serviram. Parece que o sábio retoma o assunto que ele vem falando, batendo na tecla da injustiça. Talvez alguns de vocês já estejam, mas de novo, parece que o disco não muda. Mas é assim com nós também. Nós não nos satisfazemos apenas com uma resposta, pois passa o tempo e as mesmas dúvidas voltam a assombrar o coração. E pelo que o pregador observava, é que os ímpios, os homens perversos, eram sepultados com honrarias, com carreatas, enquanto que os que haviam praticado o bem eram esquecidos. E nessa observação ele vê mais coisas que também não faz sentido. Ele diz no verso 14, há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também penso eu, não faz sentido. A realidade é que tudo parece muito injusto neste mundo. Pessoas de bem enfrentam problemas, dificuldades, doenças. Enquanto os homens maus parecem ter sucesso sempre. Parece que a cada dia prosperam mais, parece que a cada dia estão melhor. Não é essa a realidade que vivemos? Para trazer isso para um nível mais pessoal, por exemplo, nos estudos. Seu colega trapaceou numa prova difícil e recebe uma nota máxima, mas você que não colou passou ali. Ou então ficou de recuperação. Quem sabe você é um excelente funcionário, mas como você não fica bajulando o seu chefe, você não é promovido. E outro menos qualificado que você recebe a promoção. Ou então é na hora de conhecer alguém para casar. Você, moça, assume um compromisso de pureza, mas vê moças oferecidas, vulgares, que deixam a santidade bíblica de lado. E percebe que é dessas que muitos homens correm atrás. Ou ao contrário,
Ou você é um homem crente, crescendo em santidade, e vê as moças, às vezes mais interessadas em curtir a vida do que construir uma família. O pregador está dizendo que, nesta vida, há uma inversão das coisas. É a realidade do mundo caído. É a realidade pós-queda. E nessa realidade parece que o ímpio sempre leva a melhor. Mas isso não é somente do nosso tempo. Se você fizer a leitura de Abacuque, os 3 capítulos, se você fizer a leitura do Salmo 73 de Asaf, você vai ver a mesma indignação deles. E muitos, ao olharem para essa realidade, começam a se perguntar: por que ser justo? Por que continuar sendo crente? Por que viver uma vida de santidade quando aqueles que não estão nem aí dão certo na vida? É porque a realidade deste mundo caído às vezes leva as pessoas a preferirem a prática do mal. É a constatação do sábio. Ele diz isso no verso 11. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ele está dizendo, observar a injustiça seguidamente faz mal ao coração, principalmente pelo senso de impunidade. Parece que a justiça é tão lenta que algumas pessoas acreditam que podem matar, roubar, mentir e sair impunes. As pessoas têm a falsa sensação de como Deus não nos julga no ato da penalidade, do pecado. Então elas jamais serão punidas pelos seus erros. É o que as pessoas pensam. Se não há consequências, por que não continuar a pecar? Se eu não experimento o castigo divino imediatamente, então significa que ele jamais virá sobre mim, mesmo que eu continue com essa prática pecaminosa. É isso que muitos pensam. E ao observarmos em um curto prazo, parece que eles estão certos. Não é isso? É o que vemos no início do verso 12. Onde o sábio diz, o ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter uma vida longa. Como nós lidamos com isso? A sabedoria bíblica nos chama a andar pela fé e não pelo que vemos. E biblicamente, a fé é algo muito interessante, pois é a certeza das coisas que nós não vemos. É pela fé naquilo que Deus fala. Sabe o que é isso? Embora pareça que o ímpio só se dá bem na vida, nós sabemos que é a curto prazo. Mesmo que a gente olhe para esse mundo e veja as injustiças presentes, nós olhamos pela fé de que um dia as coisas serão restauradas outra vez. O sábio no restante do verso 12 e 13 diz, mas eu sei muito bem, preste atenção, mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dEle. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos. Que isso possa consolar o nosso coração. Sabemos que os que temem ao Senhor ficarão bem, mas sabemos também que no final dos perversos não será nada bom. Eu sei que diante da realidade, e pode às vezes não parecer, mas é o que Deus ensina. Por que a demora? Você já teve essa sensação? Por que Deus demora tanto a punir o ímpio?
Você já se perguntou sobre isso? Por que Deus demora tanto a acabar com as injustiças deste mundo? A Bíblia diz que Deus é tardio para se irar. Se Deus não está dando imediatamente o que cada pecado merece, é simplesmente pela sua paciência, por sua misericórdia. Lembram do dilúvio? Por 120 anos o dilúvio não desceu. Por 120 anos o mundo desafiou a sentença. Por 120 anos a paciência de Deus esperou, enquanto a arca era feita. No entanto, o julgamento finalmente chegou. Eu sei que por nós, queríamos que a justiça recaísse de forma instantânea, não é mesmo? Mas pense comigo, e se Deus não fosse paciente com você? Se Deus retribuísse imediatamente pelos seus atos, você acha que estaria aqui? Eu tenho certeza que eu não estaria. Ainda bem que Deus é paciente. Se não fosse assim, nenhum estaríamos aqui. Mas eu também sei que muitos abusam da paciência de Deus e a usam como desculpa para a sua imoralidade. Muitos dizem que se existir um juízo final, então ele está longe. Então ele terá tempo para se arrepender. Deixa eu curtir minha vida, eu vou ter tempo. Não é assim que as coisas acontecem. O tempo é hoje. E mesmo assim você não pode mudar nada. Sabe o que é isso? Nós precisamos arrepender-nos. Nós precisamos nos prostrar aos pés da cruz. Nós precisamos reconhecer que somente pelos méritos de Cristo é que estamos aqui. Nós precisamos reconhecer que é somente pela paciência de Deus que nós não fomos consumidos. Agora, talvez você viva uma vida de imoralidade. Não pense que terá tempo para se arrepender depois. Porque pode ser que você não tenha. Com isso eu não estou dizendo absolutamente nada, eu só estou mostrando que nós não podemos controlar o dia de amanhã. Aproveite do presente que Deus chama de hoje. E abandone uma vida depravada e se entregue à santidade, a uma vida justa aos olhos de Deus. Eclesiastes, o sábio está incomodado com as injustiças comuns da vida de um mundo caído. Mas a certeza que ele tem é: Deus endireitará todas as coisas no final. Mas enquanto isso, como nós vivemos neste mundo? Diante de toda essa realidade, como nós ainda conseguimos viver? Esse é o nosso terceiro ponto. Apesar da grande injustiça que vemos neste mundo, ainda podemos desfrutar da vida que Deus nos dá. Verso 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Meus irmãos, apesar da realidade de um mundo imperfeito, novamente o sábio nos lembra: desfrute do que Deus lhe dá. O sábio nos chama: não espere pelo último dia para desfrutar, mas ele ensina: já podemos hoje andar com alegria.
você tem o privilégio de desfrutar daquilo que Deus lhe dá. E eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre isso. Será que você tem desfrutado da vida que o Senhor tem lhe concedido? Será que você tem desfrutado da família, dos amigos, da igreja, dos prazeres, do trabalho, daquilo que Deus tem lhe dado? Repense nisso, reflita. A gente viu no capítulo anterior, onde Salomão bate muito forte em relação à reflexão sobre a vida. E a ideia dele é: reflitam como vocês estão vivendo. O objetivo de Eclesiastes é nos mostrar como vivermos melhor esta vida debaixo do sol. Por isso, valorizem o que precisa ser valorizado. Desfrutem das dádivas que Deus tem lhe dado. Lembrando, aqui agora nós já podemos experimentar da bondade de Deus, nas coisas que Ele nos dá. Mas nisso, quando desfrutamos dessas coisas, nós lembramos que há algo infinitamente melhor que está por vir. Porque todas as coisas deste mundo, lembram? Passam também. Apenas Ele é eterno. Apenas a eternidade com Ele será para sempre. Eu sei que há sofrimento, injustiça, autoridades corrompidas neste mundo, mas há alegria verdadeira já nesta vida. Se entendemos o Evangelho, então aproveitaremos ainda mais o que temos agora, para a glória do nosso Deus. A alegria para nós, nas coisas comuns da vida. Como diz o sábio, desfrute do comer, beber, compartilhar da comunhão com o povo de Deus. Isso é simples, é comum, não é? Mas é maravilhoso. Desfrute, outra vez ele está lembrando do contentamento. É em Deus que nós temos o verdadeiro contentamento, mas Ele já nos dá alegrias para desfrutarmos, momentos para desfrutarmos. Ou será mesmo que longe de Deus nós teríamos contentamento? Outra vez eu cito, se eu lembrar a música, me veio na cabeça, mas eu já falei aqui outra vez. Quando nós vemos como é a vida neste mundo sem Deus, a falta de sentido e contentamento que existe no coração das pessoas. Eu lembro de uma música, se eu não me engano é de 73, já falei aqui. O nome da música é Ouro de Tolo, vocês conhecem? De Raul Seixas. E ele diz: eu devia estar contente. Os irmãos dos rock dos anos 70 e 80, eu devia estar contente porque eu consegui ter tudo na vida. Devia estar feliz porque eu consegui comprar um Corcel 73. E ele vai falando sobre a música. Eu devia agradecer ao Senhor por ter conquistado tudo que eu sempre quis, por morar em Ipanema, por isso e aquilo. Ou seja, nós olhamos para a vida dele e diríamos: que sucesso! Mas ele diz que não estava contente com tudo que havia conquistado. Essa é a realidade de uma vida sem Deus. Falta contentamento. Por mais que tenha tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Diferentemente, o cristão, embora tenha poucas coisas aos olhos deste mundo, ele é plenamente contente, porque o seu contentamento não depende dele ter ou não ter, mas depende daquele que satisfaz verdadeiramente os corações. Amém?
Deus é nossa profunda satisfação e contentamento. Finalizando, de acordo com Salomão, para lidarmos com o mundo caído, nós precisamos de sabedoria para lidar com as autoridades. Também vimos que não podemos esquecer que não conhecemos o futuro e não temos o poder de controlar o presente. Então, que eu e você, meu irmão, possamos viver a vida por fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabendo que é o nosso Deus quem tem o domínio, o controle sobre tudo, inclusive no amanhã. Portanto, descanse nele. Confie que Ele sim colocará em ordem as coisas outra vez. Mas enquanto isso, desfrute da vida que Deus lhe dá. Aproveite. Aproveite dos tempos com a igreja. Aproveite dos tempos e momentos em família. Aproveite de todas as dádivas que o Senhor tem lhe dado. É bênção de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. Como aqui cantamos, somente o Senhor é quem deve ser engrandecido. Somente o Senhor é quem reina soberanamente. Nesse texto desafiador de Eclesiastes 8, nós aprendemos a como lidarmos um pouco melhor com as injustiças deste mundo, a lidarmos com autoridades caídas, corrompidas, pois sabemos que nenhum governo humano será perfeito, jamais. Mas mesmo assim nós estamos neste mundo e precisamos saber lidar com eles. E nós vimos aqui sabedoria para isso. Mas também não faz com que o nosso coração esteja nessas coisas, mas esteja em Cristo, esperando de Cristo, dependendo de Cristo sempre, e menos dos homens. Também vimos a realidade de que nós não temos o controle sobre as nossas vidas. Talvez isso assuste para alguns. Mas, quando entendemos que é o Senhor quem está no controle, então podemos descansar. Se no meio da tempestade o Senhor, que parecia que estava dormindo, e os discípulos apavorados perguntavam: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu sei que assim parece ser a vida às vezes. Nos vemos diante de tempestades. Nos vemos diante das inúmeras dificuldades. E parece que o Senhor está dormindo. Mas a verdade é que nada foge do seu controle. Quer o Senhor esteja em silêncio ou não, o Senhor reina soberanamente. E isso faz com que as águas acalmem. Se o Senhor, com o poder da sua palavra, fez com que a tempestade fosse embora, como o meu coração não ficaria tranquilo, sabendo que com a sua palavra acalmaria e esperança, pois é o Senhor quem está no controle da situação. Que possamos depender e confiar mais do Senhor, não em nossas forças, não em nossos méritos, pois em nós mesmos nós não podemos. Mas também, Pai, nos faz aproveitar a vida da maneira que deve ser aproveitada, a maneira certa, a maneira que encontramos nas Escrituras. Que assim possamos, como diz o apóstolo Paulo, quer que seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que seja para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.